Fala pessoal, o Glauco aqui, vou resolver com vocês a questão 28 da UFT, vestibular 2025.1. Essa questão foi anulada no gabarito oficial. Eu vou comentar aqui o motivo pela qual ela foi anulada. Aliás, não só ela deveria ter sido anulada, mas uma outra questão que eu já fiz anteriormente, se não me engano, a questão 25 ou 26. Questão do gás. Ele fala que o gás está dentro do êmbolo, mas bom, vamos deixar para lá e vamos resolver essa questão aqui. Um dos brinquedos presentes em parque de diversões consiste em uma torre central, onde é fixado um elevador, no qual as cadeiras são posicionadas ao seu redor. O conjunto elevador mais cadeiras tem um peso P, tá aqui, e ele é suspenso até o topo da torre devido a uma força F. Veja, olha só aqui, a força F é a força que leva o elevador até o topo da torre, exercida por um motor. Ele só fala isso sobre a força F, né? Após atingir o topo, o conjunto elevador mais cadeiras é liberado em queda livre, despencando por uma altura H, conforme a figura. Na sequência, o motor é acionado e o conjunto passa a ter velocidade constante, deslocando-se por uma distância y até atingir uma altura H em relação ao solo. No restante do percurso, o motor atua de forma que o conjunto diminui sua velocidade a uma taxa constante, igual à gravidade sobre 2 até o final e retorna ao solo. Veja só qual o problema. Ele está falando que a força F é a força que o motor faz sobre o elevador para elevá-lo até em cima. E ele não dá nenhuma informação sobre o tipo de movimento que esse motor impõe ao elevador. Não dá informação. Então, nesse caso, aí ele pede qual é a relação da força F. Mas aí ele fala que durante a queda, bom, ele não deixa claro se durante a queda você vai chamar essa força de F também. Não fala sobre atritos, não fala para desprezar os atritos. Não fala nada sobre essa questão da força que o motor exerce sobre o elevador na descida. A única coisa que ele diz é que nesse trecho aqui, ó, no trecho H, né, ele despenca, liberado em queda livre, despenca por uma distância H conforme a figura. Então ele despenca conforme a figura por uma distância H até chegar aqui, certo? Deslocando-se. Na sequência, o motor é acionado e o conjunto passa a ter velocidade constante. Na sequência, nessa distância y aqui, ó, a velocidade é constante. Nessa daqui, a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, significa que a aceleração é igual a zero. Quando ele está no primeiro trecho aqui, deixa eu ver se tem aqui o desenho. Pronto, aqui, ó. Nesse primeiro trecho, ele despenca com atrito, sem atrito. O que é esse despencar? Não ficou claro. Aí, o que eu vou imaginar? Para resolver a questão e achar uma resposta, eu vou ter que ajustar o enunciado, né? A pergunta é: nessa situação, os valores correspondentes à força F nos deslocamentos H, Y e F, H, Y e F são respectivamente quais? Eu quero acreditar que esse último deslocamento aí foi um erro de digitação minha. Deixa eu dar uma interrompida aqui, vou verificar, volto agora. Pois é, incrivelmente está errado. Mais uma coisa errada aqui no enunciado. Que F? Não tem F, é Hzinho, né? Então ele quer que você fale sobre os valores correspondentes à força F nesses trechos. Hzão, Y e Hzinho, e não F. Rapaz, sinceramente. Mas vamos lá, vamos imaginar que ele não botou F aqui, que ele botou Hzinho. E que essa força, eu não estou respondendo a questão, eu estou ajeitando a questão para que ela possa ser respondida. Porque senão não dá para responder a questão, né? Eu estou dando um jeitinho, ajeitando ela ali para que a gente possa dar uma resposta aqui, já que você veio até aqui. Bom, então nesse caso, eu vou considerar que daqui desse ponto, vou marcar aqui com marca-texto, desse ponto aqui até aqui, é uma queda livre. E vou chamar de F a força que o motor atuou, exerceu para impedir essa descida. Se foi queda livre, a força que o motor exerceu nessa descida é quanto? É zero. Se eu estou falando da força durante a descida, lembrando que no enunciado ele disse que essa força era a força que o motor usava para subir com esse cara aí. Ok. Depois, qual é a força que o motor exerce para ir nesse trecho Y aqui, ó? Nesse trecho Y, ele falou que a velocidade é o quê? Tá aqui, ó.
Velocidade no trecho y é constante. Se a velocidade é constante, é porque a força resultante é zero. Se a força resultante é zero, é porque a força F do motor corresponde ao peso do objeto. E se você tem nesse último trecho aqui, nesse último trecho aqui, uma aceleração negativa, né? Você vai ter uma aceleração para cima aqui, né? Contrária à descida. Essa força ela vai fazer com que esse objeto desacelere, então essa força ela tem que ser maior do que o peso para poder conseguir frear. Mas qual seria o valor dessa força, Glauco? Aí você vai fazer assim, ó. A força F está para cima, o peso está para baixo e a aceleração está para cima e ela vale gravidade sobre 2. Aí você vai fazer o cálculo da força resultante. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Força resultante, a maior menos a menor é igual a massa vezes a aceleração, que é gravidade sobre 2. Então, nesse caso, F menos P é igual a mg P sobre 2. Então, F seria igual a P sobre 2 mais P, que vai dar quanto? 3P sobre 2. Então, nesse caso, essa força aqui seria quanto? 3P sobre 2. E isso considerando que essa seria a força que o motor exerce sobre esse bloco durante a descida, a força para cima. Ele não disse isso, ele disse que a força F é a força durante a subida. A questão está toda errada aí, você pode ver. Não é H, ele botou F lá no enunciado, aqui onde eu... Aqui, ó. Então, assim, mais uma vez, prova toda mal feita. A universidade faz a prova 2 vezes ao ano. É um processo extremamente importante, é por aqui que ela seleciona os alunos para entrar na universidade. E o aluno estuda a vida inteira para entrar na universidade, para encontrar uma prova mal elaborada desse jeito. Isso é um absurdo, um negócio desse, um absurdo. Isso não depõe contra a qualidade da graduação, eu volto a repetir. Não é a universidade que tem uma graduação ruim, é o processo seletivo que é mal feito. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A universidade é de excelência, mas o processo seletivo é horrível, horrível, certo? Poderia melhorar muito, e respeitar os estudantes que estudam para fazer essa prova arduamente, beleza? Se você quer estudar física certo para fazer essa prova, para identificar as questões, para responder sem decoreba, sem fórmula pronta, você vem estudar comigo. Lá no meu curso de física, o glauco.com.br, você vai encontrar um curso completo com todo o assunto do ensino médio, do básico ao aprofundado, com avaliação diagnóstica, com avaliação de desempenho, com simulados específicos Enem, com simulados tradicionais, com monitoria, com tutoria, com material personalizado. Um curso completo para você aprender física de uma vez por todas e fazer da física o seu ponto forte, beleza? Se você estiver interessado, dá uma olhadinha lá no site, o glauco.com.br. Tá valendo muito a pena fazer, ok? E para a gente marcar aqui a alternativa correta, a letra A, seria a opção correta, caso ela não tivesse sido anulada por essa série de erros aí que acabaram acontecendo, beleza? Então é isso aí, galera, valeu e até a próxima.